Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cast. E hoje meu convidado, ele é muitíssimo especial por vários motivos. Mas nós também estamos regravando esse episódio porque o meu convidado esteve aqui alguns meses atrás e ele foi sorteado com um episódio que deu um problema. Nossa, deu tanto nosso coração. A gente não colocou no ar porque vamos esperar para regravar. Ele está aqui de volta hoje, veio carinhosamente, conseguiu juntar a agenda, porque ele está vindo diretamente de onde? De Recife, compositor, guitarrista, produtor musical, vocalista também. É ele, Luciano Magno. Obrigado, Matheus, irmão, querido, tá aqui de volta aí. muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Agora pra valer. É isso, galera. Então, ó, muita história boa hoje, fiquem ligados aí. E, para começar, vou agradecer, muitíssimo obrigado pelo nosso grande patrocinador desde o início aqui do Starling Cast, que vai aparecer aqui de MC Academy, que é a faculdade de indústria criativa lá na Austrália. Pô, Matheus, mas a Austrália é tão longe. É meio longe mesmo, mas é um país incrível, uma oportunidade incrível para brasileiros lá, porque a galera consegue, cara, estudar, fazer uma faculdade de 2 anos e meio, mestrado em 1 ano, se quiser fazer 1 ano e meio, e dá para trabalhar lá, cara. Acho que esse é um grande lance que a Austrália tem que outros países da Europa, Estados Unidos não tem. O cara pode ir com uma grana do primeiro trimestre e o resto ele consegue trabalhar, financiar, sabe? Pô, uma baita experiência de vida, né, cara? Demais, sensacional. Eu acho que quem puder, embarque nessa. Porque Embarque nessa, né? É a hora. É a hora. E, gente, é faculdade de altíssimo nível, equipadas com tudo de primeira, os melhores professores, intercâmbio internacional, tem pessoas de 60 países lá. Então, assim, é uma oportunidade imensa. Se você tem esse sonho de fazer algum curso na área criativa da música, música para game, produção, engenharia de som, performance, tem vários cursos diferentes lá, tá bom? Na descrição do vídeo você tem informações, inclusive tem de MC Academy Brasil para você tirar suas dúvidas em português e todas as orientações que você precisa, a galera vai te dar, tá bom? Então vamos começar do começo, né? Lá do começo, você não é originário do Recife, tá radicado lá há quantos anos? Há uns 30 e poucos anos, 34, 34. desde 89. Então você já foi no para Recife. adolescente, 14, 15 anos, né? Eu fui antes para Petrolina. Eu sou de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, mas os meus pais são pernambucanos, né? Meu pai faleceu recentemente, há 1 mês mais ou menos, e é pernambucano, da cidade de Pesqueira. Uma cidade super bacana, no sertão pernambucano. E minha mãe também é pernambucana. Então, eu acho que por influência deles, eu já gostava muito da cultura pernambucana, ia muito para o Recife na minha adolescência, aquela coisa toda. Então, eu escolhi o Recife como minha cidade, né? E já são 30 e poucos anos já cidadão pernambucano. Recebi papel mesmo. Né? Recebi o título de cidadão pernambucano em 2012. Foi um momento muito marcante para a minha vida, né? E, enfim, eu cheguei no Recife em 89 para fazer engenharia civil. Você chegou a cursar? Não. Chegou no começo, mas saí então... no primeiro período. Então tu chegou a fazer o primeiro período. Foi. Entendi. Então também você viveu esse dilema da profissão, né? Tipo, pô, vou viver de música mesmo. Será que dá pra viver? Você tinha medo também disso? Tinha, mas eu já estava ambientado, né, há quase uma década. É impressionante isso, né? Porque ainda adolescente, mas já tinha uma década não, já tinha uns 8 anos assim de envolvimento com o fazer musical. Eu comecei muito cedo lá em Paulo Afonso. Tinha todo aquele receio, né, que todos nós temos ali no começo e a expectativa que é criada ali na família, mas ao mesmo tempo eu tinha a influência direta do meu pai, porque ele tocava acordeon. Mas não era profissional, teu pai? Ele fazia as duas coisas até um determinado momento, mas a música sempre em segundo plano. Entendi. Mas ele se envolvia com o fazer musical da cidade, tinha muitos amigos músicos. Toda a cena uma cidade que tinha muitos músicos, Paulo Afonso. Minha infância foi recheada, assim, e estava ali envolto por quem fazia música, por cantores, violonistas, sanfoneiros,
ritmistas, né, percussionistas. Era assim, rodas de choro no final de semana. Mas tinha alguma coisa mais específica daquela região ali, algum ritmo, algum tipo de música? Não, 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 né? não, não. É porque Tudo. Recife tem, né? Recife tem. Pernambuco, Tem, frevo, tem a né? música, tem a música do sertão, tem o forró, o baião, a música, esse legado todo deixado por Luiz Gonzaga. Isso eu acho que era assim mais visível, mais perceptível. Mas chegava de tudo, né? Chegava de tudo para mim, assim, principalmente porque Paulo Afonso era uma cidade que recebia ah, os canais de rádio e televisão oriundos do eixo Rio-São Paulo, principalmente aqui do Rio. Então, a programação era uma programação nacional. A gente Sim, tinha acesso ao que estava tocando no exato momento. sim. Então, a influência era muito eclética, né? Isso é Tava, década de 80, né, que você está é, falando, né? é. Ebulição do rock Final. nacional. Eu já gostava de música desde garotinho mesmo. Então, no final dos anos 70, eu já estava muito ligado, criança ainda, mas escutando muito disco. Meu pai sempre trazia, comprava discos novos, o que estava chegando, o que estava tocando no momento. Dos artistas da MPB, obviamente, né, esses que a gente que são muito conhecidos, muito representativos, todos eles assim. Então, em casa eu escutava Tom Jobim, violão, acho que a primeira grande influência, que é até redundante, né, falar, mas é João Gilberto, que chegava mesmo com força. Meu pai tinha vários discos. E aí, Jobim, João Gilberto, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, a Então sanfona de Dominguinhos, você o não rock and começou roll. no rock mais pesado, teve essa Não, fase. não, o rock mais pesado não. Eu comecei, quando eu decidi tocar guitarra, foi muito influenciado pela onda do rock nacional dos anos 80, porque era moda, né? Tocava muito no rádio, era um manifesto nacional. E eu fui mais influenciado pelo próprio rock nacional do que o metal e tudo. Mas tive minha fase de escutar também metal, sabe? De ainda praticar um pouco das técnicas que acabei percebendo que não eram usuais para mim, não eram eficazes para o que eu fazia no dia a dia. Porque ali eu absorvia também muito dessa música que acontece nos ciclos, nos circuitos lá no Nordeste. O São João, o Carnaval de Pernambuco, o Carnaval da Bahia, tem diferenças muito. É assim. E isso para você lá, cara, era mais forte. Essas músicas regionais era mais forte do que a música, do que o rock nacional? Ou era bem Não, não, equilibrado? era equilibrado. Para mim era equilibrado. Eu tava. O que talvez soasse, eu sentisse mais forte era a minha paixão. Era quando eu ouvia algo que era oriundo ali da nossa região, ressoando significativamente na cena nacional, né? E Entendi. chegando e desbravando, ganhando o mundo. Por exemplo, o trio elétrico do Dom Osmar, na Bahia, Sim. quando explodiu ali no final dos anos 70 mesmo, assim, com gravadoras. O Gilberto Gil em Montreux, sabe? Coisas assim. Você ia para Hermeto Salvador? Pascoal. Eu ia mais para o Recife, na minha Entendi. infância, É mais mas perto de. Não. quase a mesma distância, 400 e quase 500 quilômetros. Paulo Afonso Pô, então é fica, longe, né, cara? É longe fica a estrada. justamente no meio das duas cidades ali, e conectada com mais 3 estados. Bahia, né, fronteira com Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, assim, recebia informação de todos os lugares. E, cara, E muito daqui, da música do Brasil, a música de Minas chegava também, eu gostava muito né, da canção mineira, da harmonia, dessa coisa. Então, minha infância musical foi realmente muito aberta, muito eclética. E, enfim, você se mudou então já como um adolescente ali para pro Recife, Eu fui antes para Petrolina e Petrolina. Juazeiro, Você ficou que quanto tempo lá? fiquei 2 anos, terminando o segundo grau para depois escolher. Aí fiquei
ali na indecisão. Mas nesse tempo entre lá Recife e foi Salvador. bom, musicalmente falando? Petrolina foi, sinceramente, foi fantástico, assim, mas ao mesmo tempo foi um período muito boêmio para a minha existência, porque Petrolina era um adolescente indo morar praticamente, não estava sozinho, fui morar com minha tia. Mas assim, eu tinha plena liberdade, acabei saindo de casa muito cedo e ali eu tive contato com a vida noturna, com a música, o que se fazia na noite, a cena, que é uma escola fantástica, né? Sim. Mas ao mesmo tempo traz tanta coisa, assim, eu já cheguei no Recife com o coração balançado, entre a música. No fundo, eu fui para o Recife já decidido a seguir o caminho da música, né? Sabe? Fiz vestibular, mas não fiz para música e acabei indo por esse viés da labuta diária. Montei minha primeira banda, já cheguei no Recife, no dia seguinte eu já estava gravando. E muito novo, participando de gravações já significativas, muito rápido, assim. Então, acabei sendo... como um chamado, sendo sugado ali por... Eu acho importante falar sobre isso, cara, porque a gente tem um público aqui muito grande da molecada de 15, 16, 17, 18 anos, para vocês entenderem que quase todos os músicos vivem o dilema da escolha da profissão, né? O Luciano chegou a cursar um semestre aí de engenharia civil. Eu já contei minha história aqui, mas eu fiz direito, cheguei a me formar. Eu lembro de ir para a faculdade com case de guitarra, deixar no fundo, todo mundo já sabia, o Matheus precisa sair mais cedo para ensaio. E aquela luta porque nunca foi aquela profissão tão convidativa em termos de status, você não tem, a não ser que você seja famoso, né? Grana, você não tem exemplos tão bons no seu derredor, assim, né? Você não tem um monte de músico bem sucedido na sua vida. Normalmente é o contrário, né? Você conhece muitos músicos que a vida inteira nunca conseguiram romper, sempre tiveram uma vida difícil. Então você mesmo olha para aquilo e tem medo, né? Acaba falando assim, pô, cara, é verdade, é verdade. Mas ao mesmo tempo, a música ela traz momentos de glória, né? Sim. Muitos momentos assim impactantes e você acaba se envolvendo. Quando vem esse chamado, vem esse chamado, é praticamente impossível você não estar disponível. Porque rola uma incomodação, né, cara, de você não se ver fazendo outras coisas, né? Você tenta até outros caminhos. O Sidney veio aqui, Sidney Carvalho. Ele fez economia, foi isso? Não, economia não. Fez alguma outra coisa aí. E começou a tocar mais velho, inclusive, eu acho que com 18 anos, 19, sei lá. Aí o Nelson Faria fez economia, João Castilho fez engenharia. Essa é comum. Todos grandes amigos. Que figura. Então, falando isso para a galera ficar calma. Então, assim, esses dilemas existem. São referências, todos referências na guitarra brasileira, na música brasileira. É isso. Tranquilos, né? Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. E hoje com informação, né, cara, você consegue até mesmo às vezes convencer a tua família de que é possível. Porque eu já recebi mensagem assim, pô, você podia conversar com meus pais a respeito de ser músico profissional, eu vejo a tua carreira, você, poxa, é bem sucedido, tem família, tem filho, meus pais têm medo que eu siga e não consiga ter uma família, pagar. E às vezes acontece isso, então eu acabo usando o podcast porque não precisa ligar para os seus pais, pede para os teus pais assistirem os episódios, que todos os músicos que passaram aqui são bem sucedidos. É isso. Né? Então tem saída. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, já é bem a respeito de qual seria a diferença que você consegue localizar entre viver no Recife, Pernambuco, do Rio, São Paulo, já que você é um cara que, né, roda o Brasil todo, roda o mundo.
que você acha que tem diferença? O que você acha que seria ponto positivo, negativo? Você acha que dá para ficar por lá mesmo? A galera se questiona muito se precisa vir para uma capital, tipo Rio, São Paulo, para viver de música. Hoje, talvez um pouco menos. Em algum momento, em vários momentos, obviamente, da história da música brasileira, se fazia necessário vir principalmente para o Rio de Janeiro, né? Aqui onde as grandes rádios, os canais de televisão, depois São Paulo, equilibrou as gravadoras. E eu, em um determinado momento, no início ali, eu também pensei em seguir esse mesmo trajeto. O que aconteceu comigo é que Recife acabou me prendendo com o volume de trabalho. Trabalhava muito, tinha uma agenda super intensa e a cidade também me proporcionava, mesmo estando lá, me conectar com outros lugares, né? É um ponto, um portal de entrada e saída, principalmente para a Europa, né? Com voos diários, aquela coisa de conexão muito ampla. E esse volume de trabalho. Recife tinha um mercado fonográfico muito grande. A gravadora Rosenblit, a antiga gravadora Rosenblit, era um selo muito forte, que produzia toda aquela cena lá no Nordeste. E diversos artistas nacionais passaram por essa gravadora, que depois ela se transformou nos estúdios Somax e a gravadora Polydisc, que tinha parceria com a Sony Music. Enfim, todos os selos apareciam por lá. Então, eu acabei tendo uma vida muito dinâmica, produzindo, gravando diariamente. E aí você não perde trabalho, né? Sim. Não dá para você pensar em sair de um lugar onde você está em plena atividade. E também é uma capital, né? Por mais que não seja Rio, São Paulo. É uma grande cidade, né? Uma cidade que tem uma cultura muito ampla, a cidade mais antiga do Brasil, a cidade das capitais, entre as capitais, é a cidade mais velha do país. Quantos anos tem Recife? Recife tem 400 e quase 500 anos, 400 e poucos anos. Vou te falar um fato curioso. É mais velha do que Salvador, inclusive. Um pouquinho mais velha. Curioso. Eu sou de Cabo Frio, uma cidade do interior do Rio, né? Sabia que minha cidade tem 505 anos? Olha só. Inacreditável. Né? É uma das cidades mais antigas. Como São Vicente, Olinda, né? São cidades aí da época do descobrimento. Então é interessante isso, porque na verdade você acabou se sobressaindo como um profissional lá, sendo requisitado. Nunca foi necessário sair, você sempre conseguiu também. Eu montei minha primeira banda lá. A banda foi contratada por gravadora. Estivemos nessa gravadora que eu te falei, que tinha distribuição da Sony. E assim, os primeiros 5 anos foram muito intensos com a banda, e ali já dividindo o processo com o meu trabalho como produtor em estúdio. E depois comecei a produzir meus discos solo. O primeiro no aspecto no ambiente da música instrumental. A banda era muito popular, mas depois eu fui abrir esse leque muito grande. A banda era sua? A banda era. Mas qual era o nome da banda? Vinil. Entendi. Vocês faziam uma banda de baile, era isso? No começo, a ideia era que fosse, mas ela se tornou uma banda do carnaval, para tocar as coisas de carnaval. Você só tocava música de carnaval? Então? Carnaval. E só no carnaval ou não? Não, o ano inteiro. O ano inteiro? O ano inteiro. E era só na região ou vocês também saíam? Saíamos ali, no Nordeste, né? Recife, saía para o interior do estado, ia para Alagoas, Paraíba, enfim, Bahia também. Nada autoral, só... Ceará, autoral. Também, tocava de tudo, mas autoral. De tudo ligado ao carnaval. Sim, você produzia a banda também? Também. Entendi. Ali você já estava também fazendo coisa de bastidor, assim. E aí dividia os vocais, tinha parceiros que cantavam também, mas dividia os vocais. Entendi.
fazia os arranjos, essa coisa toda. Isso é legal também. Abriu um leque muito grande. A banda acabou também me fazendo ganhar esse espaço na gravadora. Comecei a produzir vários discos por conta da minha atuação no próprio disco da banda, essa coisa toda. E depois me conectando com figuras. Eu lembro que foi muito importante para mim a vinda de Naná Vasconcelos, que morava em Nova York, é um percussionista reconhecido internacionalmente, um dos maiores do mundo, sim, de todos os tempos, aquela coisa toda. Naná voltou para o Recife, eu produzi o primeiro disco dele na volta. Já tinha gravado com o Alceu Valença, Alceu falou para o Naná, olha, tem um garoto aí, e tal, Luciano e tal. E Naná me ligou, poxa, Naná, caramba, que bacana. E ele chegou de Nova York, na época, com uns 20 discos, assim, para me presentear. Olha, eu queria que você escutasse isso aí, são as tendências, que sabe, vamos por esse caminho e tal. E aí eu produzi um disco junto com ele, depois segui em turnê. Com ele? Com ele. Fiz muita coisa bacana. Então você sempre foi esse cara... Com Dominguinhos gravei vários discos. Acho que a gente pode separar aqui o teu lado como sideman, o que você fez. Às vezes vai se misturar um pouco com de estúdio também. Mas assim, você é um cara que experimentou muitas facetas ali dentro da música, né? O cara de estúdio, você já acompanhou o artista. Sim. Você tem um foco também na sua carreira solo. Também já lançou material didático, produz, cara, multifacetado, né? Eu posso dizer que fiz um pouco de tudo. Arranjo, você tem também, concorreu em arranjos, né? Com sim. Prêmios, foi premiado, né? Fiz falar de Recife mesmo, né? De frevos e tudo. E prêmios também em outros lugares. Acabei de chegar de Brasília, fui finalista do Prêmio Profissionais da Música. Assim, esse período eu primeiro provei da coisa do band leader, daquele cara que além de estar no palco, ele tinha que também produzir, tinha que ir para o rádio, tinha que participar dessa coisa burocrática, tudo. Sim. Muito, muito novo. Então, enchi um pouco o saco dessa coisa e foquei no estúdio. Então, peguei uma fase maravilhosa no estúdio. Né? Então, vamos cronologicamente então, cara. Você estava com a banda Vinil, então você ficou com eles quanto tempo, com a banda? A banda, eu terminei a banda em 94. 4 anos, 5 anos. De 90 a 94. Tá, dali, cara, você começou a gravar bastante em estúdio, foi isso? Já gravava antes. Já gravava desde 90, que eu já cheguei no Recife. Em 89 já comecei a gravar. Mas em 90 se acentuou. Tá, e o que aconteceu de relevante pra gente falar dessa época de gravação aí? Algum artista relevante? Qual foi o primeiro cara interessante que pintou assim? Poxa, eu gravava muito a cena de lá, aqueles discos da gravadora, os 20 super sucessos. De vários artistas que tinham uma carreira, né, de anos e anos de estrada, que eles, por exemplo, a gravadora não podia lançar o fonograma, não detinha o direito do fonograma original, então ele regravava aqueles sucessos já para a migração do vinil para o CD, já com som mais atual. Eu participei, gravava quase que diariamente essa leva de discos, então tinha de tudo. Mas rapidinho, só abrir um parênteses aqui, porque isso é uma coisa que a galera de menos de 40 anos talvez nem saiba que existe. Existe, exatamente. Mas quando o Marcelo Susequinde veio aqui, ele disse que uma das primeiras coisas que ele fez em gravadora era isso mesmo, chegar e gravar, por causa do teu fonograma. O fonograma tinha que regravar a mesma música, copiar, tudo do mesmo jeito, mas com uma sonoridade atual. Gravei muita gente, assim, do samba, da música romântica brasileira. Mas com um artista original também? Os originais, Luiz Airão,
Michael Sullivan, Odair José, eu estou lembrando de alguns aqui, Nando Cordel. José. Nando Cordel, na verdade, era um cara que eu gravava lá no dia a dia, produzir disco dele. E você gravava o quê? Violão e guitarra? Violão e guitarra, muita guitarra, e violão também, sempre, os dois. Violão, nylon, aço, tudo, 12 cordas. Aí depois teve um novo momento que foi o processo inverso. Os artistas nordestinos já consagrados voltaram a gravar no Recife, como Dominguinhos, por exemplo, um grande exemplo disso tudo. Nos anos 90, ele voltou a gravar no Recife, fez discos primorosos. Ele dizia que, poxa, aqui tem o molho, tem aquele balanço, Sim. Sabe, da minha música e tal. E acabou puxando muita gente. O próprio Alceu Valença fez 2 discos por lá conosco. Elba Ramalho passou por lá. Você Enfim, a Melinha, gravei com todos eles. E Hermeto Pascoal. Enfim, uma turma muito... Sivuca, um grande, grande figura. Gravei com todos eles. Mas normalmente você gravava... Gravei com a Xuxa. Muito bacana. Gravei com a Xuxa, ela gravou lá. Ela gravou 2 ou 3 músicas, composições do Nando Cordel. Nando Cordel é o parceiro de Dominguinhos. Estou de volta pro meu aconchego. Enfim. E a Xuxa gravava muitas músicas dele. Nesse período, gravou um álbum que era produzido por Michael Sullivan, que era pernambucano também. Enfim, toda essa ligação. Era pernambucano. Pernambucano. Mas ele mora no Rio. Mora aqui. Mora aqui, né? Acho que ainda está aqui no Rio. A última vez que eu o vi, nos encontramos lá na Lapa, no Circo Voador. Ah, é? Tem uma coisa engraçada aqui que de vez em quando a gente fala de algum músico assim que tem muito tempo que eu não vejo, eu pergunto assim, tá vivo? Aí no último episódio o cara falou, pô, o cara tá vivo, bicho, né? E se o cara tá vivo, fica feio. Então eu parei de perguntar se as pessoas estão vivas. Cara, mas você gravava um álbum inteiro, gravava singles, o que pintasse, né? Você tava fazendo. Eu peguei o vinil ainda, né? Gravei vários discos. Viu seu nome sendo nas fichas técnicas? Saía tudo certinho, inclusive como produtor. E depois fui me dedicando ao arranjo. Já escrevia cifra direitinho. Passei pelo Conservatório Pernambucano de Música, pelo Centro de Educação Musical de Olinda, e depois fui tomando gosto com essa coisa de escrever para outros instrumentos, outras formações, instrumentos de sopro, de cordas e tal. Tá, aproveitar então, eu queria a gente continuar um pouco nesse assunto de gravação, quem que você saiu para tocar, por que foi, mas eu queria saber, cara, como que foi o teu processo de estudo ao longo do tempo? Você teve aula com pessoas, depois de conservatório, como que foi isso aí, cara? Teve acesso ao quê, né? Eu acho que a melhor maneira de explicar esse processo meu é cronologicamente. No início, o aprendizado era empírico, era aquela coisa do dia a dia, do contato mesmo, principalmente em casa. Meu irmão também tocava, mais novo do que eu, meu irmão era solista, tocava cavaquinho, aquela coisa. E eu fazia o violão de acompanhamento, mais na linha do choro, essa coisa em casa. Depois a gente mudou um pouco. Ele foi tocar baixo e eu tocar guitarra, tocar rock and roll, né? As coisas pop, né? Música pop. Então esse processo ali na infância. Quando fui para Petrolina foi o aprendizado da noite, da cena da noite, dos bailes, dos bares, aí repertório, né? De tudo, música popular brasileira. Você não estava focado ainda em improvisação, essas coisas, não? Não, mas eu já fazia muito isso, já improvisava. Não com o conhecimento teórico necessário, era muito intuitivo. Entendi. O que foi muito importante também. Eu acho muito bacana ter vivenciado tudo aquilo, porque eu tocava talvez com uma certa identidade já, não estava preso
a fórmulas, né, que depois a gente até acaba passando. Enfim, o estudo traz esses leaks, aquelas fórmulas prontas que você acaba repetindo. Eu não era muito preso a isso. Era preso. Preso não. Eu recebia muita informação do que eu escutava. Você estava tentando replicar. Replicar. É isso aí, mas o processo só é esse que mesmo, era, né? exatamente, só que era uma mistura muito grande. Então, acabava gerando uma maneira também de tocar, de um estilo assim. Como eu tirava muita coisa da sanfona, sabe, de outros instrumentos e passava para a guitarra, eu acho que isso me levou para um caminho assim de não ter ali no início aqueles licks prontos da guitarra, principalmente do blues, do rock. Isso veio Depois. pouco depois. Tá, e você chegou a ter algum momento, então, que você foi para o conservatório, foi isso? Sim, aí no Recife eu fui para o conservatório. Antes fui para o Centro de Educação Musical de Olinda, depois para o conservatório. Você tinha aula de que antes, no centro de Olinda lá? Teoria. Teoria. Você nunca teve aula de guitarra? Não, de guitarra não. De guitarra não. O meu primeiro professor, ele era jazzista tal, e era o que eu queria. Pô, eu quero tocar muito. Só que eu já tocava uma guitarra com essas coisas do frevo, do samba, do baião, e ele disse, não, cara, eu não vou mexer no teu trabalho, não. É isso aí, você tá. Eu queria tocar assim. Eu disse, não, pô, eu quero tocar assim também. É porque você teve o teu período também de Satriani, Steve Vai, esses também, caras. também. E tudo basicamente você não estava recebendo aqueles materiais didáticos também de VHS, também você pegou essa época também, né? Peguei foi muito proveitoso. Acho que a gente se amparava, né? Ia buscar informação. Tinha um diferencial, a gente mergulhava profundamente naquele material. Então, por exemplo, um disco eu ouvia inúmeras vezes, eu furava o disco, tirava o disco. Hoje a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem o foco, que eu acho que é o principal. É o foco, é a imersão. Que a imersão, talvez a escola ela traz essa imersão. Então, isso que é bacana, você ter uma academia dessa aqui, ou essa possibilidade de ir para a Austrália, né? E aí ter imersão, ter foco. Não tinha muito foco, mas, enfim, naquele período inicial, né? Depois, quando eu comecei a coletar esses materiais e os livros que foram chegando, aí eu caí com muito gosto. E é legal você falar isso, primeiramente, cara. O ambiente, ele vence qualquer outra coisa, né? Você é fruto do seu ambiente. Não tem como lutar contra isso. Além do ambiente, música se aprende, é uma linguagem, cara. Então, assim, você ouvir, replicar, é o caminho natural para se aprender música. Quando você passa por esse processo, tem um ambiente fomentador, você ouve, imita, tem aquela necessidade de tocar, replicar, passa por essa escola, e você chega num material, você pega o material com uma outra maturidade. E ao invés desde o início, você já é muito burocrático, podado. Eu também não gosto disso. Eu acho que o caminho é esse mesmo, cara. Como que eu começo? Pô, cara, começa do jeito que dá, no teu ambiente, tirando música. Tirando música. Né? E aí você vai, cara, em algum momento já buscando orientações, mas tem que tomar cuidado para não buscar uma orientação errada. Aquela coisa que engessa o cara, Sim, né? Quando eu comecei era muito louco, porque, por exemplo, eu sempre fui curioso e queria ter o conhecimento de formação de acordes, por exemplo. Mas as pessoas não sabiam. Eu tinha amigos que o cara era uma enciclopédia, assim, viva, mas ele não sabia o nome dos acordes, ele fazia todas as inversões, tocava, aprendeu realmente por osmose, alguém que passou, viajou e tal, mas não sabia o nome dos acordes, mas me passava. Mas meu pai, ele tinha um certo conhecimento, ele sabia as escalas no acordeon, então falava, olha, essa escala, bababá, babá. Quando eu fui estudar os modos gregos,
já muito depois, aquela coisa formal mesmo, foi tudo mais fácil, assim, porque eu já tinha uma certa orientação. Sim. E o treinamento do ouvido também, em casa, ajudava, porque meu pai tinha um repertório vasto no acordeon, ele tocava choros importantes ali que você aprende antes de estudar harmonia, mas você aprende a tocar antes do estudo formal. Então, essas progressões, elas chegaram cedo na minha vida, essa coisa da harmonia. Depois eu fui estudar mesmo a formação de acordes e entender e me aprofundar. É porque, engraçado, você mostrou uma música que você tocou, fez pro seu pai, né? E você estava usando vários blocos de inversão de quartal ali, dentro de uma música que tem uma pegada barroca, mais erudita e tal. Mostra a música aí pra galera ver. Que eu não ver. toco nada clássico. Fiz agora... Aqui fizer os blocos de quartais eu vou apontar. Emociono, porque essa música ela ficou martelando no dia que meu pai deu entrada no hospital, né? Ele se sentiu mal e foi para o hospital, para a UTI. Nessa mesma noite eu cheguei lá na casa dele, em casa, em Paulo Afonso, e fiquei com esse motivo. Ele veio da máquina, eu vendo ele naquela máquina da UTI, sabe? Para mim, soou como era isso. O batimento cardíaco, a pulsação, sabe? Ficou martelando. Então, me remete a algo muito triste. E eu pensei em não terminar. Mas ficou martelando aquilo durante 3, 4 dias. Aí eu pegava o violão em meio àquele momento de tristeza e acabei finalizando. Tem nome? Ainda não. Linda canção, cara. Espero que você grave aí. Vamos fechar esse assunto então, estudo. Você depois foi para o conservatório mesmo, foi estudar também arranjo, né? Não, no conservatório segui com o curso de teoria. Só teoria. Ia fazer instrumento também, mas, enfim, ali eu já estava com a agenda muito cheia. Acabei não terminando o conservatório, não consegui, porque era um curso de 4 anos, não lembro. E
enfim, já era profissional. Eu achava bem lento. Eu acho que se modernizou muito o Conservatório Pernambucano hoje, tá formando uma nova geração fantástica, sabe? Mais super popular, bacana. Tá mais e popular. As pessoas estão ligadas justamente na música brasileira. Entendi. Ali naquele. Era bacana, era muito bacana. O Fred Mas assim. o Fred? Foi professor. Fred foi. Eu acho que está em Aracaju, não tenho certeza, ou em São Paulo. Entendi. Fred Andrade, ele saiu. Grande abraço, Fred. Grande abraço, grande irmão. Então ele não estava mais lá, né? Porque eu lembro que ele deu aula lá por um tempo, não deu? Foi, ele fez mestrado na Bahia e eu acho ele estava em Aracaju, acho que está em São Paulo, não tenho certeza, já tem um tempo que a gente não se fala. Vou até mandar mensagem para ele aí, para ver se a gente consegue marcar um Starling Cash aqui. Então vamos fechar esse assunto de estudo, né? Você então nunca teve uma aula formal de guitarra mesmo, sempre o teu estudo mais formal foi em conservatório, uma parte mais teórica. E você acha que isso também te ajudou bastante, né? Acho que sim, acho que acabou gerando. Você acha que foi relutante porque você acha também que foi meio chato em alguns momentos assim? Não, o conservatório eu achava bacana. Eu não tinha tempo, eu já trabalhava muito. E o que aconteceu? Eu estava precisando otimizar a minha leitura musical, porque já estava me envolvendo muito com gravações que necessitavam ali de uma leitura melhor e tal. E eu fui estudar com um professor particular. De leitura. De leitura. De música, né? Teoria musical. Leitura, na verdade. Otimizar a leitura. Harmonia, eu acho que o primeiro grande livro, que também eu acho que esse livro abriu espaço para muita gente, quase todo mundo dessa minha geração, foi o livro do Almir Shediac, né? Aquele livro... O livrinho assim, né? Primeiro dicionário de acordes, depois aquele de harmonia e improvisação e tal. Enfim, as músicas eu já tocava, por exemplo, aquelas músicas todas ali da MPB, as que eu gostava, as que eu já tocava. Você tinha quantos anos nessa época? O que eu queria... 14, 15 anos, 13 anos, já tocava essas coisas da noite. Acesso ao livro de harmonia. Ao livro já 16, 17, um pouco mais. Então você buscou de forma autodidata, no livro você via que estava ali, você conseguia entender o que estava acontecendo. O que eu queria era dar nome aos bois, né? Essa coisa que eu já fazia, mas que eu queria realmente para depois gerar a minha própria informação, escrever meus artigos e ideias, enfim. Sim. Mas você falou uma coisa que eu acho muito importante, porque como eu vim do metal, eu comecei tocando metal. Inclusive, assim, eu costumo dizer pra galera que aquele metal da década de 80, Metallica, Megadeth, aquelas bandas mais pesadas. Pesado, muito quando bacana. você toca isso, só serve para isso. Vou ser mais claro para não gerar polêmica. O que acontece? Quando você aprende um rock clássico, um blues, as coisas se comunicam com outros estilos. Né? Você toca um rock clássico, você toca um rock nacional, você tem influência de blues, então as coisas se comunicam a mais. O metal é um estilo muito único por si só, que esse metal mais antigo, eu sei que o metal mudou, que hoje tem influência de tudo, mas o que acontece? Eu, como vim do metal, até meus 14, 15 anos só tinha interesse nisso, achava tudo muito leve. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por outras coisas, fusion, tudo, eu fui estudar harmonia, eu vi esse repertório e ele não era um repertório vivo para mim. Então, assim, eu vi as progressões, eu entendi as progressões, mas estava desconectado entre uma folha de papel e uma coisa que eu vivenciava. Quando eu comecei a estudar os temas de música brasileira, jazz, aí foi pum. Sim. Porque você tudo se conecta, música brasileira e jazz. Por isso que quando eu fui estudar jazz, eu já era muito claro para mim, porque a própria música brasileira, sabe, Jobim, eu comecei a tocar violão, acho das primeiras, Garota de Ipanema, né?
Então, uma música dessa, ela condensa tantas informações. Lá na frente você vai conectar com tanta coisa, né? Os modos, sim. Né? Aqui você tem Tudo, progressão 251, progressão. 251. Então aí você abre o livro de harmonia, de qualquer que seja. Você faz sentido, 251, tá ali. Modulação, a 2/5. modulação final, que você vai encontrar em várias outras composições. E é isso, essa conexão com o jazz, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa do sotaque, que aí foi muito importante. Por exemplo, o baião, né? Que era uma coisa muito viva para mim ali, meu pai tocando, conhecer Luiz Gonzaga, garoto, vi Gonzaga assim, desse mesmo jeito. Meu pai tinha um programa de rádio lá na minha cidade, e ele entrevistou Luiz Gonzaga. Eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos. E assim, meu pai entrevistando Gonzaga ali no programa. É. Blues, as duas coisas, né? Muito bom. Então, minha introdução ao blues veio de Gonzaga, já com esse sotaque, essa rítmica, para dar síncopes e tal. Isso, na hora de tocar frevo, já ajudava, de tocar samba. Tá tudo ali, né? Sim, sim. O choro, Jacó do Bandolim. Blues, puro country blues. Essa pra... É um improviso, a linha da melodia já é uma linha para improviso. Então, quando eu me deparava num samba daquele que tinha uma progressão dessa, já... já tocava pensando nos arpejos, nos acordes e a ligação, sim, enfim. Porque eu vou abrir um parênteses aqui, galera. Quando a gente fala muito no jazz, na música brasileira, a gente fala assim, tocar por acordes, né? A galera pergunta, o que é tocar por acordes, sim, né? É você ir atrás de cada um dos acordes, tocar basicamente a tétrade, ou pensar cromaticamente, interligando essas tétrades. Você tem essa sonoridade que é mais sofisticada, né? No estudo, depois, quando você vai ampliando o conhecimento, aí já vai substituindo. Já substituindo, alterando, sim. Enfim. O jazz, lá na frente, me trouxe uma informação mais... como eu poderia dizer, ampliou a linguagem, as possibilidades, né, sonoras, mas do ponto de vista rítmico eu já possuía um estilo bem definido, sotaque bem definido desde garoto. Eu acho que naquele período que eu fiquei estudando, eu fui perdendo um pouco do sotaque justamente para me permitir. O meu primeiro álbum solo, ele é mais amplo nesse quesito. É fusion. Sim, eu lembro que tem aquela música que é um rock bem tem modal, o rock, né? O rock que eu fiz para Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello, é isso. Que é um rock, mas tem influência de música brasileira, da MPB. Modal totalmente, né? Modalzaça.
Segunda parte. Bossa nova, Rita Lee. Aí modula. É rock Brasil, né? É rock Brasil, é. Lembra muito os domingos de manhã na Globo. E por que você fez pro Rubinho Barrichello? Porque ele era o nosso representante, estava correndo e a música remetia essa coisa dos motores. F1 Driver. Essa coisa dos motores e tal. Eu acho legal. Toca de novo essas tríades, gente, olha só. E tem essas tríades em cima de um baixo pedal. Não, vou aquela... Isso é muito anos 80, né? Todo dia a insônia me convence que o céu... É isso, né? Frejá e Cazuza. Essa característica modal bem interessante. Mantém o baixo pedal, você usa as trilhas do campo harmônico. Aí, tu vai pegando aí, já vai estudando em casa aí, ó. Double stops. Sus. Também Los Angeles, Larry Carlton, George Benson. Que aí eu já tinha contato desde o início da guitarra. Esses discos chegavam para mim. Então. Bossa nova. Um blues sobre o acorde diminuto. Modula, e aí vem os improvisos sobre toda a harmonia. Legal demais. Você fez o seu primeiro álbum, né? Primeiro álbum. Que ano que foi isso, cara? Foi 99, eu gravei em 99, lancei em 2000, mas foi um álbum que eu comecei a compor em 95, mais ou menos. Eu levei uns 5 anos, assim. Tem um baião que o Dominguinhos participou, abrindo o álbum, que tem... Tem uma harmonia com essa inversão aqui. Melodia é essa? É melodia interessante, assim, tem um sotaque nordestino, mas... Usa menor melódica, né? Menor melódica. Maracatu aqui. Esse álbum é bem eclético. Eu gravei um pouco de tudo, porque é aquela fase dos estudos e
e das conexões com os ritmos. Depois eu fui fazendo discos assim mais voltados a um tema. Você tem quantos álbuns solo? São 10 discos. Caraca, são 10? Solo, não totalmente solo. Um deles é o Viva Dominguinhos, que é em parceria com Sandro Rai, que é um duo, mas que Dominguinhos também tocou, Heraldo Dumont, né? Spock. Isso aí de que ano? Isso aí? É de 2009. Ah, tá. Gravamos em 2008. Tenho um duo com Fábio Valois, que é meu parceiro pianista. Tem o Trio Sotaque, que foi um grupo que eu montei ali no início dos anos 2000 também. Gravamos 2 álbuns e um DVD. Então são 10 álbuns que, na verdade, você tá não somente como solista, mas com parceiros também. Aí tem 2 cantados, que é o Forró Bodó, de 2011, que eu adoro esse disco, porque é uma reconexão com o meu início ali, com o meu pai, que tinha um quinteto. E esse disco me possibilitou, de novo, estar presente nos palcos do São João, mas com o meu próprio trabalho, cantando, tocando no São João. Acho que é ele que começou isso. Ele ajudou, na verdade. Eu sempre fiz isso, mas passei muito tempo também, toquei com vários nomes dessa cena, produzi tantos nomes da cena nordestina, os primeiros DVDs, quando Forró Bodó, surgiram. Esse nome vem de onde, cara? Forró Bodó é a festança junina, Forró Bodó. E é o álbum que eu gravei, o Pé de Bode, né? Esse baião é muito executado assim por guitarristas, por sanfoneiros, por flautistas, pianistas. Tem sido gravado isso, constantemente. Né? Legal. Eu me lembro, cara, também não quero esquecer de a gente voltar a falar sobre o Sidemen, mas eu lembro de você já... A gente tem uma diferença aí de uns 7, 8 anos, mas eu lembro de você já aparecendo em revistas de guitarra ali na década de 90. No final de 90, né, o primeiro álbum, ele abriu essas portas. Foi distribuído pela Sony Music. Era uma emoção você chegar... Eu lembro que eu fui a Rio Branco, no Acre, e a Sony, como tem esse poder, uma multinacional, a gravadora, enfim... distribuía o álbum. Eu cheguei numa loja em Rio Branco, estava lá, eu achava tão bacana isso, em Porto Alegre estava o disco na prateleira. Então, a Guitar Player falou muito bem do disco. Como você chegou? Você lembra de você chegando nessas revistas? Que eu lembro que eu também, sendo do interior, eu ficava vendo aquilo, uma coisa tão distante. Era uma coisa muito voltada para São Paulo também, né, cara? Através da Expo Music, eu acho, mas eu lembro que quando eu lancei o álbum, eu acho que eu enviei para essas revistas. Você e fiquei esperando. Você enviei. trouxe a iniciativa também, né? Enviei. E a recepção foi muito positiva. Porque o álbum ele já vinha também com a força. Ele tinha a participação de Dominguinhos, de Naná Vasconcelos, de Heraldo Dumont, um grande mestre, né? Querido, parceiro. E a apresentação do Alceu Valença, ele que fez o texto de apresentação do álbum. Isso também abria muitas portas. E o disco, por ser eclético, ele não era um disco de um guitarrista de rock, era o disco de um guitarrista brasileiro. Sim, foi bem heterogêneo. Não era o disco de um guitarrista de jazz, nem de samba, nem de choro. Era o disco de um guitarrista brasileiro, mas que estava também plugado no que acontecia lá fora. Era esse disco. Eu acho que foi o disco mais amplo da minha vida. Você acha isso bom ponto de vista. Acho bom, acho muito bom. Acho bom, acho maravilhoso. Eu repeti isso, mas só que é um disco com conceito, que é o Estrada do Tempo, de 2014, mas é um disco de jazz. É um disco que tem a sonoridade jazzística. Eu não usei distorção em momento algum no disco. É um disco
completamente jazzístico. E muito arrojado do ponto de vista harmônico, melódico. É o de 2014, mas é um disco que ele não teve a mesma visibilidade, porque ele pegou um declínio da indústria, não teve gravadora, foi um disco independente. Então é um disco muito representativo para mim também, muito importante. Foi difícil de gravar, porque ele é bem interessante, né, desse ponto de vista harmônico, melódico. E é um disco que eu ainda quero trabalhar, regravar talvez algumas músicas desse álbum, que é esse de 2014. Mas ele não é amplo do ponto de vista sonoro. Né? A gente usou de tudo, percussões, sintetizadores, instrumentos de sopro, tocando, valendo. Isso era outra coisa muito bacana. Todo mundo ao vivão, tocando junto, né? Claro que overdubs, porque naquele período já rolava isso, dobras, né? Tem trechos muito bacanas assim. Sim. Que eu dobrava as guitarras e tudo mais. Mas a base era feita ali, valendo, todo mundo Sim. junto. Muito bacana esse aspecto. Falando então, cara, do lado do Sidemen, qual foi o primeiro trabalho que você saiu com alguém, um artista? Foi o Dominguinhos, que você saiu para a estrada mesmo? Que você acha mais relevante para a gente falar? O primeiro cara que eu toquei que tinha uma projeção, que inclusive ele me levou para a casa de Luiz Gonzaga. Ele foi fazer uma turnê em Petrolina, ainda era menino, estava terminando o 2º grau e tal. Era o Paulo Diniz, ele faleceu ano passado. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Esse cara fez um sucesso absurdo. Ele é conterrâneo do meu pai, ele é de Pesqueira, mas assim, a gente não o conhecia. Ele passou em Petrolina e estava faltando gente para acompanhá-lo e me indicaram. E eu ali fiquei deslumbrado com aquela possibilidade de passar um fim de semana circulando na região. Aí falei para o meu pai, olha, vou dar uma viajada aqui, liguei para o meu pai. Ele, rapaz, você tá entrando nessa mesmo, vai... Pô, mas é com o Paulo Diniz, teu conterrâneo. Você ficou quanto tempo com ele? Não, aí passei um final de semana só, fiz uma turnê ali, fui uma parte da Bahia e fui até Exu, voltei até Exu, em Pernambuco. Aí tocamos em Araripina e depois fomos para dormir na casa de Luiz Gonzaga. Então foi uma coisa tão bacana ver aqueles dois ícones ali batendo papo e eu participando daquela conversa e tal. E no Recife foram muitos, assim. Quando eu cheguei, falei de alguns, Nando Cordel, Dominguinhos. Você chegou a sair com algum deles? Sim, com todos eles. Dominguinhos, Nando Cordel foi um dos primeiros. Dominguinhos, depois, por muitos anos, fazia aquelas turnês. Assim, quando ele precisava. Ligava, estava muito... Tá podendo, pode viajar. Você nunca era fixo pegava o avião ninguém, e ia encontrar ele. Não, nunca. Você nunca foi aquele cara, tipo, não. entrou na banda do Djavan, 2 anos? Não. Entendi. Você sempre quis focar no teu trabalho. Eu tive uma parceria depois com o André Rio, que é uma parceria que viramos amigos, irmãos, e parceria de composição e de turnê. A gente já viaja juntos há 23 anos com o projeto Viva Pernambuco. Entendi. E o André é um grande cantor pernambucano, do frevo, do carnaval, mas é um cara da MPB, compõe muito, tem músicas maravilhosas. Então, perdura essa parceria. Mas ele tem um guitarrista, tem um cara que toca com ele. A gente faz projetos. Mas você juntos. nunca foi esse sideman fiel ao artista por uma escolha? Não. Porque eu estava no estúdio produzindo. Então era muito isso. Produzia determinado artista e ali o cara me convidava para uma turnê, sabe? Sim. Mas eu sempre priorizei o meu trabalho. Quando eu lancei o disco solo, na verdade eu comecei com minha banda. Depois veio o hiato por conta do trabalho no estúdio, muito trabalho, e, consequentemente, a idealização do disco solo veio muito
por conta das viagens internacionais que estavam surgindo o tempo todo, aqueles festivais lá fora, Festival de Montreux, aí eu senti a necessidade de ter um álbum, algo que representasse o meu trabalho no âmbito da música instrumental. E a partir daí não parei mais, né? Mas eu acho isso interessante, cara, porque cada músico tem uma carreira única, tá? A gente está falando dos músicos que se perduraram, deram certo, chegaram lá. E você, cara, eu gosto disso, do instrumentista se ver como um artista. Né, cara? Tipo assim, pô, cara, é meu nome, eu tô promovendo meu nome, eu tô promovendo o meu trabalho. Mas é isso mesmo, você tá... Para mim sempre soou assim, sabe? Eu não, mas por muitos anos, para um instrumentista, não é que seja cômodo, era muito normal acompanhar um artista. Vamos botar aqui, cara, você tocava, vou citar de novo o Djavan, você gravava um álbum com o Djavan, com a Marina, você gravava com, sei lá, qualquer Fernanda Abreu. Você já saía com ela para turnê, você ficava 2, 3 anos, talvez voltasse ali e gravava mais um outro álbum, 2, 3 anos, e muitos instrumentistas ficaram assim por anos com o mesmo artista. Isso era uma maneira de se viver como instrumentista, tudo certo, mas você estava sempre ali na sombra do artista. É verdade. Você pegou também, cara, parte dessa realidade, mas nunca quis ser esse cara de... Não, nunca quis. Isso é bom porque acho que hoje em dia... Eu, na verdade, nem pensava nisso. Aqui, de não querer. Na verdade, eu queria me conectar. As coisas iam surgindo. A minha proximidade com Dominguinhos não foi à toa. Ele foi gravar no Recife um frevo. Não foi um baião, um negócio. Ele foi gravar um frevo, tal, porque depois ele foi gravar um disco de carreira, baião, choro, aquela coisa que ele fazia, mas ele foi gravar um frevo com arranjo do maestro Duda, um maestro muito importante lá da cena pernambucana. E esse disco foi gravado em 1994. Então, eu estava ali, era bem jovem, né? E aí, o produtor era o Carlos Fernando, compositor de Banho de Cheiro, que a Elba Ramalho gravou, né? Eu quero banho de cheiro, eu quero... Carlos Fernando produzia... Pô, toca mais aí, vamos lá. Carlos Fernando produzia uma coletânea muito importante para o frevo pernambucano, chamada... primeiro os discos Asas da América, depois o Recife Frevoé. Então, nesse álbum, Dominguinhos gravou o frevo 11 de Abril, que é um frevo pauleira daqueles... Não dá para tocar agora. E aí eu acho que o Tovinho, que é o produtor, o diretor musical do Alceu Valença hoje, né? Toca há muitos anos com o Alceu, e Tovinho tinha um estúdio lá no Recife. Aí falou, rapaz, chama Lu aí, que ele resolve. Ele toca essa coisa, enfim. Foi uma experiência maravilhosa gravar esse frevo do Dominguinhos. Eu dobrei com ele uns trechos, fiz um improviso e tal, com a guitarra distorcida. Achei até que ele gostava mais da guitarra limpa, obviamente. Mas aí ele me ligou depois. Poxa, Lulu, gostei muito, tal, desse negócio. E aí no São João não lembro se foi o mesmo ano, acho que foi no ano consecutivo, em 1995. Ele foi tocar em Campina Grande e o baixista lá do estúdio não pôde ir. E aí disse, cara, você vai tocando baixo. E eu tinha um baixo, mas não tocava, não pegava no baixo. Fui tocar, era Aldo do Monte tocando guitarra e eu fui tocando baixo. Foi assim, a primeira apresentação ao vivo com o Dominguinhos. Sem ensaio, chegamos e tocamos, ele deixando super tranquilo. Primeira coisa que eu falei para ele, eu não toco baixo, ele fez... Não ligue muito para isso, não. Tem o Zabumbinha. Ele falava assim, tem o Zabumbinha que tem o grave aí. Quando você se sentir à vontade, você toca uma notinha. Nossa, foi assim, a maior gentileza. Né? Ele tem essa fama mesmo de ser assim, muito desapegado. Né? Mas aí foi muito bacana, porque
poucos meses depois ele foi fazer um show instrumental lá no Recife, dividindo com o Quinteto Violado, que é um grupo pernambucano, antológico e tal. E aí ele me convidou para tocar guitarra, também no dia. Tá fazendo alguma coisa hoje? Eu disse, pô, eu paro qualquer coisa, né? Aí fui tocar. Era um show onde ele tocou uma boa parte do repertório, que aí a experiência que eu tinha lá em casa, que meu pai ouvia muitos discos e tal, eu tocava muitas dessas músicas, dessas composições dele, utilizava como estudo mesmo. Então, estava na mão. Ele saiu puxando alguns choros. Eu lembro que ele tocou Doce de Coco. É um choro super conhecido. Tocou Saxofone por que Choras. Enfim, esses choros super tradicionais. Tocou Noites Cariocas, que foi um dos primeiros choros que eu aprendi. E ele gostava muito de colocar o guitarrista solando, sabe? Abria mesmo assim. Vai, toca a melodia, improvisa, fica o palco assim. Não, legal demais isso, né? Era uma delícia tocar com Dominguinhos. Porque não tinha ensaio, ele modulava, saía de um choro para o outro sem avisar qual era a tona, sabe? Saía fazendo ciclos até lembrar. É como se estivesse procurando a próxima música, sabe? Tá tocando uma música em sol maior, ele começava. Aí para chegar em Fá. Sabe? Uma hora chega, né? Uma hora chega. Mas aí lembrava, aí daqui ele. Aí. Não, essa. Aí. O baterista que tocava no meu quarteto tocava com o Dominguinhos. Lúcio Vieira, você lembra dele? Não, Lúcio Vieira. Não tocou na tua mesma época, não, né? Mas ele me falava dessas coisas aí. Tipo, meu amigo. Quem se lasca é a galera da harmonia, né? Eu tô aqui só acompanhando. Muito bom. Mas é a escola, maravilha, né? Escola, fantástico. Sobreviver ao Dominguinhos, você sobreviveu a quase tudo, né? Então, basicamente, como sideman, você falou que nunca foi o teu foco estar por trás ali, né, sendo tempo integral com o artista, sair, ficar 1 ano, 2 anos. Você estava sempre ali em paralelo com a tua carreira, foco no sendo magno artista. Eu acho que, cara, você já estava antecipando ali, na verdade, uma tendência de hoje, né? Porque hoje eu acho que é muito frágil para o instrumentista estar atrás de um cantor, cara. Por que eu acho frágil? Porque você vê que não tá durando muitas coisas assim, sabe? É verdade. Tá muito frágil, cara. Tem 5 anos já acompanhando um artista, 2, 3 anos. O cara fica num projeto, é muito rápido, grava um álbum, mas não vai pro show, grava single. Os shows, às vezes, um artista mais interessante da MPB, alguma coisa assim, faz muito pouco. Então o cara fica ali, cara, uma dependência muito Uma dependência, cruel. A mercê da carreira de terceiros, né? Eu acho muito cruel. Você não tem o domínio da sua... Eu preferia arriscar mesmo. É uma aposta alta, né? Não é fácil. Mas assim, me inspirei nos meus ídolos. Porque você, cara, meu sonho era ter banda. Eu nunca tive um sonho de ser um sideman. Mas aqui sentou nessa mesa vários sidemans consagrados, entendeu? Que é uma galera assim, um pouco mais de idade, talvez entre 50 e 60 anos, que o cara, quando ele era moleque, o sonho dele era acompanhar alguém. Sim. Porque o amigo tinha esse sonho. Eu vi o sonho da banda, né, cara? Você também pegou esse sonho da banda? Da banda também. Eu tinha esse sonho de banda, na verdade, porque eu era muito tímido, sou muito tímido. Então a banda era o ideal para mim. Ter uma banda e dividir ali, não ter a responsabilidade sozinho do palco, sabe? Mas com o passar do tempo, na verdade,
a vida é dinâmica, ela vai mudando. Muita coisa que eu gostava, sabe, ali no começo. Enfim, eu continuo gostando, mas abri a mente para. Por exemplo, na música, o gosto por orquestração, por arranjos, perceber algo fora do universo da guitarra, do exibicionismo, da técnica. Que no início era muito forte para mim. Eu gostava muito disso. Eu queria tocar rápido, sabe? Praticar e tal. Mas, com o passar do tempo, eu fui adquirindo esse gosto por outras sonoridades, por outros instrumentos. A composição, eu acho que é uma das coisas que eu mais aprecio hoje. É o poder compor, sabe? A inspiração para a composição. Que é isso, deixar uma obra, Sim. Sabe? Então, isso vai abrindo muitos espaços. E por que você acha que existe tanto... Por que tocar rápido nessa mecânica, essa coisa mais espetacular, chama tanta atenção de quem é jovem? Você tem algum parecer sobre isso? Eu tenho minha percepção, queria saber a sua. Por que isso tem tanto apelo para quem está começando? Eu acho que é a dinâmica do jovem mesmo, essa, sabe, a energia que você tem, sabe, você percebe, é mais fácil de identificar algo que você sente uma vontade de fazer também, certo? É a velocidade, é a adrenalina, é isso. Com o passar do tempo, você vai ficando mais sereno, vai se abrindo. Eu tive sorte de, no início, também dividir um pouco. Eu gostava da velocidade, mas eu ouvia muito a tranquilidade também. O violão de João Gilberto, por exemplo, ele... Talvez porque meu pai insistia nisso. Ele, olha João Gilberto, olha o jeito que ele canta, olha... João Gilberto era uma referência, é uma referência das primeiras mesmo. Então, assim, eu consegui equacionar. Mas até um determinado momento da minha vida, essa coisa da velocidade me chamava muito a atenção. Então, eu acho que todo jovem, ele de cara vai se identificar com isso, né? Com isso, sabe? E que é muito bacana mesmo você ganhar e também técnica. Traz um contraste com uma coisa mais... uma melodia, com silêncio. Eu gosto do contraste. Esses dias um comentário que eu fiz até questão de responder, um jovem falando sobre Jeff Beck. E falou assim, poxa, cara, eu acho Jeff Beck chato, ruim. Eu falei, cara, eu te entendo, porque eu já tive nesse lugar também, de não conseguir ver beleza nessas coisas simples, né? É preciso ter uma maturidade. Você falou essa coisa, o jovem, ele tá muito em ebulição, ele tá caminhando rápido. E eu também acho que tocar rápido é uma coisa que é evidente que quem toca rápido é bom. Tipo, se você olha o cara toca rápido, pô, o cara é bom. Já mudou, cara. E você quer desejar algo que te diferencie de quem não é bom. Isso. Tocar rápido já te diferencia logo, né? Porque quando você pega um cara que toca melódico, bonito, não é todo mundo que consegue diferenciar se esse cara é melhor do que o cara simplesinho ali, que é amador. Né? Sei lá, um colega, um tio que toca coisas bonitas, mas nunca teve a mecânica, porque nunca se dedicou, nunca teve aquele tempo. Então acho que a velocidade distancia logo as pessoas, né? É verdade. Então é assim, cara, a galera quer ter destaque, pô, vai tocar rápido, você vai ter o destaque. E também você pega, cara, quase todos os músicos que a gente acompanhou do rock, do Steve Vai, Satriani, com o tempo os caras vão abrindo mão de efeitos, vai querendo mais ligar a guitarra direto amp, vai voltando mais ao clássico, querendo respirar mais, tocar menos coisas. Aí você vê, cara, é difícil você explicar isso para quem está começando. Porque os caras que são mestres tiveram que fazer uma volta tão grande para entender isso. Né? E a gente também, ao longo da vida, a gente vai, pô, você falou, pô, hoje eu valorizo uma composição bonita. Sim. E, cara, o que é uma composição bonita, né? Composição bonita, por exemplo... Posso dar um exemplo. Para mim, uma composição bonita é uma obra-prima.
Deixa eu lembrar. É. Jubim, passarinho, é uma composição. E eu ia falar bonita, uma outra. Pérola. Você falou de. Eu ia falar uma outra do Jobim, que eu acho Luísa, cara. Luísa. Nossa. Retrato em branco e preto. Branco e preto, cara. É muito lindo aquilo ali, né, cara? Era muito diferenciado mesmo, né? Harmonicamente e as melodias com as harmonias. Mas tem outros, né? Gilberto Gil. Muito bom, gente. São pérolas, né, cara? E tem muitas outras, né? Tem muitas outras. O Brasil de ponta a ponta tem isso, né, cara? E os choros, Pixinguinha. Sivuca. Quando a gente começa a perceber essas nuances, né? Pergunta e resposta, contraponto, poxa, aí você tem o discernimento de que não é somente a técnica. Sim. Isso é técnica também, né? Técnica de composição. Não é somente a questão toda... A velocidade. A velocidade, né? Mais uma vez, salientando, gente, que tocar rápido tem a sua beleza também. Tem, né? Eu adoro, e o frevo exige disso. Eu toco frevo, às vezes passo muito tempo sem praticar, me ferro para tocar. Frevo mágico. Tem... Frevo que eu fiz em 2006, mas é bem conhecido entre os guitarristas. Sim, frevo mágico. Vou te fazer uma pergunta. O que é um músico que quer, alguém que quer seguir na música como instrumentista? Vamos falar mais para a galera que é da nossa área, não um cantor que quer ser famoso, não. Vamos falar do instrumentista, tá? Nós somos instrumentistas, o nosso foco aqui
é pegar esse escalão aí. O que ele não deve fazer, cara, para ser bem sucedido? O que você fala, pô, cara, eu errei em algumas coisas e eu vi que isso aqui era um erro, o que eu observo que outras pessoas erram. Não faça o quê? Um instrumentista Como instrumentista, para ter uma carreira parecida com a tua, perseguir o teu caminho. não se empolgar com, com o que a música possibilita. Tudo que a música possibilita. É conseguir compreender cedo as responsabilidades. Porque o ambiente da música ele traz tudo, né? Ele traz a vida noturna, a boemia, a falta de compromisso com as responsabilidades, os horários e etc. e tal. É um mundo também, até um certo ponto, ilusório, né? De fantasia, e é isso, é a gente enxergar o quanto antes que é um trabalho. É um trabalho que merece todo cuidado, toda a dedicação. Eu acho que é esse o conselho. Porque você está falando o seguinte, cara, relacionamentos importam. Sim. Você está em lugares que as pessoas que você quer tocar estão. Sim. É importante você estar ali, mas você também não pode embarcar em tudo só porque as pessoas estão vivenciando certas coisas, de repente envolvimento com álcool, com droga, o cara que está toda de segunda a segunda virando noite. Então tomar cuidado com essas coisas. Eu fui muito boêmio, porque que a boemia traz isso, o repertório, traz essa condição de você vivenciar. Então o que você acha que dava para fazer? Então? O que dava para ser feito? Não tinha. O que tem que fazer é se policiar, né? Então, por exemplo, eu gostava muito da noite, do uísque, porque eu achava lindo Jobim, Vinícius de Moraes, né, aquele copo de uísque. É como cigarro. Eu nunca fumei, por exemplo, mas Hollywood, né? Os artistas de Hollywood, todos com cigarro, um copo de uísque, aquilo era uma imagem que até um certo tempo era muito bem vista, né? Sim, nos programas de televisão tinha cigarro, né? Entendeu? E é isso, é se policiar. Então, com o passar do tempo, por exemplo, eu fui gradativamente diminuindo, por exemplo, o consumo de uísque. Diminuir 90%, 99%. Porque o uísque tem dois problemas, né? Além dele... Para mim era muito importante, porque me dava... Dava alegria. Alegria, tirava a timidez, mas ele também lhe deixa aceso. Você não tem vontade de dormir cedo. Pelo menos eu não tinha. Total, né? Vivenciar. E o uísque é forte, né? A noite é muito forte. O uísque tem dois problemas, né? Um é que ele, além de ser forte, uma bebida com alto teor alcoólico, ele é caro, né? Então, assim, se o cara tá ali, né? 2 whisky, 3 dosezinhas, quando vai ver a conta do cara tá alta. E eu, assim, cara, tem 20 anos que eu não bebo nada na minha vida. Eu zerei o álcool da minha vida, né? Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz depois de um porre que eu tomei de uísque. Nossa, cara, eu fiquei mal. Eu falei pra minha esposa, cara, eu acordei envergonhado. Eu falei, eu nunca mais bebo, cara. Eu nunca mais bebi. Não foi tão radical assim. Não foi radical, não. Mas eu diminuí muito mesmo o uísque. Tomo vinho, tomo mais vinho, mas também tenho diminuído. Tomo muito vinho. Todo ano eu vou para a Europa, faço aquela turnê e tal. E aí passa um pouco do ponto. Mas eu tomo vinho quase que semanalmente, sabe? Sim. Pouquinho. Mas diminuir muito também o consumo de álcool. Então, tem mais algum conselho de o que não fazer? Eu acho que esse conselho é ótimo, cara. Não se iludir com esse ambiente, não se iludir, né? Não se iludir. É humildade, ser companheiro, ajudar a cena, sabe? A música, o universo guitarrístico é muito competitivo, né? Essa coisa, inclusive, do tocar rápido, ele traz competição, gera competição. Então, mas
a vida mostra que a gente precisa estar juntos. Isso aqui que você está fazendo é um papel fundamental para a manutenção, principalmente, vamos falar, direcionar para os instrumentos. Claro, você recebe todo mundo aqui, cantores, né, pianistas, bateristas, mas eu vejo que muitos guitarristas passam aqui. Não, eu dou foco quase que principal. E como é bacana, como isso ajuda a manter. A chama acesa. Trabalho, exatamente, é um trabalho de suma importância. Os canais vão mudando. Sim. Hoje, esse formato, ele tem uma visibilidade muito grande. Que bom que isso acontece. E sabe uma coisa interessante, cara? Olha que coisa interessante. A gente consegue ver de onde as pessoas, quem assiste aqui, o que ela assiste também. A gente concorre, cara, com um podcast tipo Flow, tipo Inteligência Limitada, né? Que são outros podcasts que não tem nada a ver com música. Então, o que acontece? O cara que gosta de música, ele é músico. Se não tivesse esse podcast, ele estaria vendo um outro podcast que não tem nada a ver com o que a gente faz. Porque ele gosta do formato despojado. Então, a gente consegue atrair o cara pra cena nossa, né, cara? E o cara, em vez de desperdiçar o tempo dele vendo um podcast aleatório, ele tá, cara, reativando aqui uma vontade de tocar, Sim. de conhecer um artista novo, se aprofundar. Então, assim, eu concordo com você. Eu pensei em acabar esse... Histórias de vida, né? Histórias de vida. Diferenciadas, cada um tem um trajeto aí. Sim. Além, o que eu creio, cara, que aqui a gente está fazendo um acervo também, sabe? Que a gente já tem visto um movimento de... Às vezes o cara quer fazer uma tese, alguma coisa, ele vem pesquisar, às vezes aqui, cara. Fazer um artigo, Com às certeza. vezes sai, porque tem Com coisa certeza. preciosa aqui que não tá escrito em nenhum outro Aproxima, lugar. né? Eu recebia muito em minha casa, no Recife, alunos, principalmente de São Paulo, aqui do Rio. Os caras terminando a faculdade precisavam fazer um trabalho e às vezes a pesquisa era a guitarra brasileira, era a música do Nordeste, enfim, iam para lá. Entendeu? E hoje essa possibilidade virtual, né, de comunicação, de entender um pouco mais da vida, da obra, interliga o país. Sim, sim. E, cara, e vamos lá, para onde que você tá vendo o Luciano Magno ir, cara? O que é você daqui para frente? Tô indo trilhar o caminho que todos nós vamos um dia, que é partir para um outro plano, mas isso vai demorar. Não, tô falando por enquanto aqui, qual que é o teu foco de carreira? Meu foco de carreira permanece o mesmo, é o cuidado com a criação, com o trabalho com a música brasileira, trabalho com a guitarra brasileira, manter essa chama viva, o gosto, que requer paciência, paz, né? Para compor, por exemplo, você tem que tá legal, tá tranquilo e continuar criando, gravando, produzindo e cuidando, obviamente, dos filhos. A gente já vai para uma outra etapa da vida que a gente Revela aí. Eu tenho dois filhos. Não, revela o outro aí. 2 filhos. São dois filhos, E tem um neto. Tem um neto, mas pô, meu neto, eu disse a ele, você chama de tio, tem que dizer que é titio. Chama de avô, titio, ele fala... Qual a idade dele? Tá com 5 anos. Nossa, vai fazer 6 anos, Ele mora na mesma cidade? Mora no Recife. Nossa, que onda, né? Muito bom isso aí, né? Ser avô. Uma hora chegarei lá. Cara, você já teve algum momento de desânimo na carreira? Desânimo totalmente. Eu acho que o período da pandemia ficou estranho para todo mundo, né? Foi aquela dificuldade de contato, de você não poder viajar. Às vezes bate um desânimo quando você se depara com a dor do outro, enfim.
Mas Nunca pensou em desistir? não. Desistir da música, não. Talvez eu tenha pensado em ampliar as possibilidades fora da música. Já pensei nisso. E aí não prosperou isso? Não dá tempo. É. Não dá tempo. Já tem as burocracias chatas que tem que lidar, né, cara? A gente tá falando Agora, sobre isso isso realmente me incomoda um pouco, o excesso de burocracia, que é um mal que assola o país, na verdade. Né? Você falou que acho que piorou, todos os né? setores, eu acho que tem piorado, assim, né? Com o passar do tempo. É muito documento para quem precisa cuidar de fazer música. Né? Sim. Cuidar, você precisa de horas e horas para se dedicar, para praticar, enfim. E é difícil, né, cara? E aí você tem que lidar, mas faz parte. Faz parte, Faz cara, parte né? e... São as demandas da vida adulta, né? Exatamente, exatamente. Então fica um conselho, na verdade, um conselho para os mais jovens, que estude e passe mais tempo com o instrumento enquanto você pode. Porque chega um dia que é assim, você pega ali no aeroporto, de um voo para o outro, de repente o voo atrasou, aí você tira o instrumento do case, sabe? Antes do programa vai tomar um café, talvez você tenha um minuto para aquecer. É engraçado, cara, porque eu lembro que quando eu era garoto, eu vi o Eduardo Ardanui. Eu tinha 14, 15 anos, praticava 5, 6 horas por dia. Eu vi o Eduardo Ardanui dizendo que praticava 2, 3 horas. Eu falei, como assim? Não tinha mais tempo. Já não tinha mais tempo. Tinha mais tempo. Eu pensava assim, nossa, cara, então assim, eu vou humilhar todo mundo quando eu for adulto, porque eu tenho 6 horas para estudar por dia. Só que chega uma hora que isso realmente é muito raro. E as cidades, o trânsito das cidades, enfim, não dá mais tempo. Então, eu passava a madrugada estudando, né? Era nos dias que eu não estava trabalhando. Então, às vezes, deixava de dormir para trabalhar, para produzir, para escrever algo. Enfim, eu já não faço mais isso, já diminuí essa ansiedade. Só que, às vezes, vem uma temporada grande, como é o Carnaval Pernambucano, por exemplo, aqueles frevos do meu próprio repertório, os mais antigos que eu já toco desde menino, mas às vezes você precisa pegar novamente, dar uma praticada, né? Sim, e às vezes uma hora não resolve, mas não né? tem tempo, não tem que ser mais tempo. Sabe, tem pedreira mesmo, assim. E, cara, vamos lá, pra gente partir pra reta final aqui, você tem os seus métodos, né? Onde que a galera, o que você tem de método que a galera pode comprar, onde compra? Tá na Hotmart, tem o Guitarra no Frevo, que eu lancei em 2013 pela DPX Editorial de São Paulo, do amigo David Miranda, e está em formato e-book na Hotmart, e tem agora o volume 1 do meu songbook, que eu vou dividir em 3, 4 volumes, então já tem o volume 1 com várias composições. Eu acho que também na Hotmart. Na Hotmart. Partituras e tablaturas, volume 1. Bem bacana, porque tem cifra, tem a melodia, tem a tablatura. Tem também o playback ali pro e o playback eu estou disponibilizando gradativamente no meu canal no YouTube. E na bio do seu Instagram o cara pode acessar isso também? Pode sim, na bio do Instagram. Então, gente, aqui, ó, tá passando aqui no Instagram do Luciano Magno, o YouTube também, o canal. Mais alguma coisa, cara, para deixar pra galera visitar aqui? O Facebook, Instagram. Facebook você usa também? Também muito pouco. Muito bom. Vai direto no Instagram e no Instagram, YouTube. Quer mandar mais algum recado final aí pra galera? Um grande abraço. Parabenizar vocês, né, por esse programa fantástico, imprescindível, necessário para a nossa música, e dizer que foi um prazer muito grande falar dos discos. São 10 discos, dá uma olhada aí no Spotify. Né? Segue a gente, deixa um alô. Vou falar de um frevo novo que tá no ar, tem um clipe muito bacana, um videoclipe que foi produzido por Alessandro Guedes, da Recife Produções,
um frevo bem recente que eu fiz em homenagem a meu parceiro Moraes Moreira, chamado Moraes Carnaval no Céu. Que tem aquele arranjo com os contratempos, né? Com bom, guitarra cara. e orquestra. Certo. Então, esse frevo tá aí no YouTube, é bem recente. Valeu, Luciano. E o último recado Olha com o projeto Viva Pernambuco, estamos seguindo agora em julho para a Europa, fazer Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, Inglaterra, Portugal e Espanha. Bom demais, hein, galera? Siga aí, Luciano, para acompanhar tudo isso de perto aí, tá bom? Grande abraço, galera. Abração. Deus abençoe. Se inscreve aqui, deixa o likezão, compartilha.